você que acompanha o programa Cultura com Ana e conhece a minha habitual saudação efusiva, dizendo que este trabalho é uma iniciativa vinculada ao portal repórternordeste.com.br. Hoje você pode perceber uma certa lentidão na minha maneira de expressar. É algo contextualizado na realidade brasileira. Eu fui infectada pelo coronavírus e estou nesse momento em luta para retomar as minhas faculdades normais, pois que a invasão do vírus ao organismo humano causa muitas consequências. E se eu estou aqui falando, tocando adiante esse nosso projeto, é porque a forma como acometeu ao meu organismo me permite respirar. Neste dia especial para tocar adiante este programa, nós trazemos uma escritora brasileira, lá do sul do país, Joinville, a Ero Hicken. Onde eu encontrei a Ero Hicken? Eu encontrei no grupo de mídias sociais lá no Facebook, Esquerda Compra da Esquerda. Isso mesmo. A escritora Ero Hicken, ela estava mostrando o seu trabalho, o seu e-book, que se encontra na plataforma da Amazon. E eu adquiri Nossa Decadência para conhecer o protesto dessa poeta que finca sua base histórica e sua atuação na alçada dos direitos humanos e se declara autora de poesia de protesto. Nós estamos vivendo um momento em que o nosso país precisa também dessa resistência poética. Nós estamos figurando diante do cenário do mundo como uma nação doente. E precisamos de cura, precisamos de saúde, precisamos de consciência. Eu trouxe alguns poemas da Ero Hicken e começo o programa apresentando este grande em sentido, apesar de resumido em 3 linhas, intitulado Crueldade. O ato mais degradante de um ser humano é quando ele quebra o espírito de outro humano e o coloca sob sua submissão. Nesta aura de poesia de protesto, nós reafirmamos com a poeta Ero Hicken que o espírito brasileiro há de libertar-se desse jugo, dessa opressão. Nós voltaremos a ser um país saudável. Nós haveremos de resistir. E mesmo aqueles que tombarem diante da ineficácia, diante dos sistemas de morte sustentados pelo governo brasileiro, até eles farão parte dessa história de superação, porque os seus nomes haverão de ficar marcados nos corações e nas consciências de todos os que os amaram e continuam amando.
e em nome desta luta pela sobrevivência, que adquire caráter coletivo, conheça Nossa Decadência, sua escritora Ero Hicken e todas as possibilidades de resistência que nós possuímos enquanto povo brasileiro. Olá, eu sou Ero, eu sou de Joinville, Santa Catarina, Brasil. Eu tenho 59 anos e eu tive uma vida que para muitas mulheres é um privilégio. Primeiro, eu optei ser mãe solteira aos 30 anos. Imagine ser mãe há 30 anos atrás, dentro de uma comunidade religiosa cristã, com toda aquela, como que eu posso dizer, aquele fundamentalismo. Eu sou meio a la Simone de Beauvoir, meio a Cora Coralina, uma mistura das duas, isso que é interessante. Então, eu tive várias profissões. Eu trabalhei como agricultora, eu sou ex-freira, eu sou ex-contabilista, trabalhei com bancos, eu trabalhei como chefe de gabinete, 2 mandatos, deixei 68 leis aprovadas quando eu trabalhei na Câmara de Vereadores, todas elas em favor da dignidade humana. Eu digo 63 leis aprovadas, por quê? Porque eu sou autora delas. O vereador quem assina, mas quem fez e tudo mais foi eu. Eu trabalhei depois como corretora de imóveis e finalmente agora como escritora. Eu levei 56 anos para me aceitar como escritora. E isso é interessante. Eu sempre quis escrever, mas eu tinha vergonha do que os outros iam achar do que eu escrevia. Até que um dia que eu mostrei meus escritos para um psicólogo, grande amigo meu, que era meu cliente de corretagem imobiliária, e ele me pegou no primeiro momento e disse: Ero, o que tu fez da tua vida? E eu, naquele momento, eu fiquei olhando, puxa vida, eu vim mostrar meu escrito para ele, meu manuscrito, e o cara vai me dar um pito. Aí ele me pegou nos ombros de novo: o que tu fez da tua vida? Bem, ele ficou olhando, eu não sabia o que responder. E então, na terceira vez, ele me deu uma sacudida no meu corpo e disse: o que é que tu fez da tua vida? Tu tem o dom. Cara, nesse momento eu chorei como criança, porque finalmente eu me aceitei como criança. Eu chorei como se estivesse recomeçando tudo, como eu nascesse ali. E a partir dali, a minha vida mudou. A minha vida mudou não financeiramente, porque a vida de escritor nesse país, ela só regride. Mas a minha vida mudou como mulher, como ser humano, como defensora de direitos humanos. E isso é interessante. A partir dali, eu me reencontrei, eu me achei, eu descobri para que eu vim. Eu descobri qual o meu propósito nessa vida, nesse tempo e nesse espaço que eu ocupo nesse planeta. Bem, nós sabemos que a poesia é um dardo mental, ela é certeira. É mais fácil você entender um contexto quando você lê uma poesia do que ler um livro inteiro para chegar ao final, para você entender toda a história e aquela história apenas daqueles personagens. A poesia ela é mais ampla e sempre reafirmam, a poesia é um dardo mental, ela te ajuda a compreender o universo e o seu entorno. Bem, eu comecei a escrever e eu tinha insônia e olha só... Às vezes Deus dá um limão e depende da gente fazer uma limonada ou dizer que o limão estava estragado. Eu sempre tive insônia e eu sempre tive pensamentos maravilhosos de madrugada. E então eu pensava o seguinte: amanhã de manhã eu escrevo. Amanhã de manhã você não lembra o que você pensou. Aqueles pensamentos que caminharam, que passaram pela tua mente de madrugada, de manhã eles não te pertencem mais. Isso que é interessante. Você tem que anotar naquele momento, porque na manhã seguinte você não lembra dos pensamentos. Você sabe que você teve uma emoção, que teve sentimentos maravilhosos, mas você não lembra do que se passou. Isso que foi interessante. Então eu comecei a anotar no bloco de notas do celular. De noite, tá ali, você pega a nota e beleza. E com aquilo eu comecei a montar minhas poesias. E é interessante que a poesia que eu recebo de madrugada é diferente da poesia que eu escrevo por vontade própria. Tá? Dizem que de madrugada é dividida em 3 sessões. Da 1 às 2, os anjos querem falar com você. Então, se você tem insônia das 1 às 2, fique antenada, porque os anjos querem falar com você. Isso é interessante. Das 2 às 3 é o demônio que quer falar contigo. Das 2 às 3 você tem os piores pensamentos na madrugada, os piores remorsos, as piores raivas, as mágoas, elas parecem que se fermentam das 2 às 3. É interessante isso. E eu vivi essa experiência para separar essa metamorfose em espaços de tempo. E das 3 às 5
é o melhor. É o divino querendo falar com você. E nesse momento eu escrevi as melhores poesias da minha vida. Elas vêm inteiras, não precisa de retoque. Tá? É incrível isso, é de uma emoção. Eu lembro de uma madrugada que eu recebi 9 poesias belíssimas. Tá? Não precisava de retoque, não precisa mudar um ponto, uma vírgula, uma palavra, um sinônimo, uma rima, não precisa nada. Ela vem completa, ela é intensa. Isso que é interessante. Bom, eu também tive um período de depressão e a poesia me ajudou a sair dessa agonia da depressão, sabe? Foi minha única válvula de escape. Eu pus para fora. Aqueles pensamentos que estão dentro da minha cabeça, até tem uma poesia que fala que minha cabeça é pequena para conter os meus pensamentos, se eu tenho pensamentos acelerados. Então, eu estou falando com você, mas minha mente já está maquinando outras coisas. É interessante porque esse pensamento acelerado é tanta coisa que a minha mente parece pequena para tanta coisa que tem que caber lá dentro. E eu fiz uma poesia nesse sentido, até um tanto icônica, rindo de mim mesma por essas coisas. Tá? Eu tenho hoje 18 livros escritos, mas eu lancei apenas um, que é o Nossa Decadência. Tá? Esse livro está na Amazon. É um livro de poesia de protesto. E é interessante, por que poesia de protesto? Porque nós vivemos uma situação nesse país que é tão estarrecedora que nós temos que protestar. E o interessante é que a gente tem que pensar, enquanto escritor na sociedade, nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Em toda a história, os poetas relatam de uma forma muito diferenciada a própria história. Tá? Eles poetam a própria história. Então, o que eu fiz? Eu escrevi poesias de protesto. Eu escrevo contra a política, contra o desrespeito aos direitos humanos, contra o feminicídio, contra o desrespeito do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o desrespeito à natureza, através da ecopoesia, que é uma poesia bastante diferenciada, que celebra a natureza, né? A mulher, o patriarcado, então é explícito nos meus livros. Eu sou feminista de mão cheia, tá? Eu sou antimachista, antifascista, tudo que é ista, para mim, a porta está fechada, eu não entro, eu não compactuo com essas ideias. Beleza. Sabendo que eu escrevi 18 livros, eu lancei apenas Nossa Decadência, um cenário assustador, que está na Amazon. Eu tenho alguns projetos bem diferenciados. Esse ano eu quero lançar 2 livros, talvez 3, mas tudo depende de financeiramente, depende de como a gente vai trabalhar com dinheiro. Como eu disse, eu não sou uma pessoa de posses, eu sou uma pessoa extremamente simples, que trabalhou para sustentar os filhos e esperei até me aceitar como poeta para poder escrever. E isso verte em todos os meus poros hoje. Eu não consigo fazer outra coisa, eu não consigo voltar para o mercado de trabalho porque eu não tenho cabeça para o mercado de trabalho. Eu tenho cabeça para poesia, para o livro, para os meus romances. São 15 de poesia e 3 livros de romance. Quando eu terminei, o meu primeiro livro foi o Ondas e Sentimentos. Interessante que Ondas e Sentimentos me ensinou uma coisa. A poesia ensina tanta coisa, o escrever ensina tanta coisa pra gente. Ondas e Sentimentos me ensinou que nós, seres humanos, somos capazes de vivenciar 403 sentimentos diferentes. Já imaginou que maravilha isso? Você conseguir experimentar, viver 403 sentimentos diferentes. Isso é maravilhoso como ser humano. Eu acho que nós somos o único ser no planeta que pode sentir tanta coisa diferente. E a poesia te ensina isso que é legal, sabe? Depois que eu terminei Ondas e Sentimentos, veio o Bambu. Por que o Bambu? Foi acidental, na verdade, o Bambu. Uma leitura, alguma coisa assim. E o bambu é interessante porque o bambu é 100% carbono, nós também. O bambu é 100% resiliente. O vento leva, ele volta. O bambu tem 100% para cima, 100% dentro da terra, então ele é estável. Tá? Não há o que derrube ele. Nós também, nós somos resilientes, nós somos iguaizinhos ao bambu. Tá? O bambu enfeita áreas de jardinagem, nós somos enfeites da nossa casa, ou da nossa vida, ou do nosso amado, dos nossos filhos, nós somos a coisa mais linda da vida, das pessoas a quem nós amamos e que nos amam. O bambu tem uma coisa muito interessante, ele trabalha em ladeiras para estabilidade da terra, e nós somos esteio de muita gente.
Então veja quanta similaridade tem o bambu com o ser humano. Terminei o bambu, e é interessante que quando a gente termina um livro, a gente se sente meio órfão. Até então eu escrevi um livro por vez. Terminei o bambu, eu comecei a escrever uma coisa muito interessante. A mente não mente. Você mente para ele, para ela, para ele, mas você não mente para você. Isso que é interessante. Não te falei que a poesia te ajuda a te conhecer? E te ajuda a conhecer muita coisa no seu entorno e sobre como viver melhor? Então, a mente não mente. Você mente para o outro, mas você não mente para você. E isso é muito interessante. Depois disso, começou uma fase da minha vida de explosão de poesia. Eu recebia as minhas poesias de madrugada, nas minhas insônia. E por que eu falo recebo? Porque elas chegam na mente da gente. Tá? É como se você recebesse de uma força superior ou alguma coisa. Eu sempre falo que Deus quer falar com você das 3 e 5, então fica antenado da madrugada. Depois de A Mente Não Mente, eu comecei a escrever bio, comecei a escrever cartas, comecei a escrever Língua Solta, Pensamento Solto, e assim foi. São todos livros de poesia. Bio, ele celebra a vida. Isso que é interessante, a vida no entorno, tudo que tem vida em nossa volta. Eu escrevi um livro muito interessante chamado Silgrafia, que é o sil das letras, sil das coisas. Na verdade, o que nós estamos tendo aqui é um sil de conversação, amiga. Não tem. Tudo na nossa vida é um grande sil. Você está fazendo uma confraternização? É um sil de confraternização. Sil não é só sexo, querida. Sil é viver bem. É assim por diante. Sil é ter saúde. Você pode estar doente, você pode estar no sil de doença, você pode estar no sil financeiro, no sil de pobreza. Tudo na nossa vida é um grande sil, em ciclos. Parece aquele desenho das Olimpíadas, que tem um dentro do outro. Então, é a nossa vida. Quando termina um, começa o outro. Mas no meio tem as lembranças que a gente tem da vida que você já viveu e serve de base para segurar a futura. Por isso que aquele círculo, viu como uma coisinha interessante? Tá. Silgrafia tem essa sacada muito legal. Aliás, quem prefaciou Sil para mim foi a Beth Fontes, que é uma artista, que é uma autora de livros infantis de Joinville, que também recebeu vários prêmios esse ano, e o prefácio dela é muito interessante para essa questão do Sil e da feminilidade e da forma como você encontra, como você vê a vida. Tá? Depois disso, eu escrevi mais 4 livros simultâneos de poesia, que foi Magia, In Natura, Female Delirium e Herdeiros do Arco-Íris. Este encontro com a escritora Aero Hicken me prova que nas redes sociais nós também podemos encontrar coisas boas. E apesar dos protestos que nós sempre deveremos fazer a este domínio mercadológico que perpassa pelas redes, lembremos que o território também está aberto para que plantemos ações de resistência, de poesia, de protesto, de esquerda, compra da esquerda. Nós podemos manter a Repórter Nordeste TV, o programa Cultura com Ana. Olha quantas possibilidades boas a semear neste terreno virtual, que tem muita força, mas que precisa de apoio entre os pares, entre os afins. Conheça os escritores, os artistas, os pintores, os cantores que celebram a resistência. E é nesta pegada que eu trago mais um dos poemas da Aero, chamado Plutocracia. Já vivemos sob o domínio da plutocracia. A globalização trouxe a submissão a todos os habitantes da Terra. Foi premeditada, não foi acidental. Nossa fé está sob ameaça. Nossa vida já é algorítmica. Somos estatísticas. Somos anti-humanos, inconscientes, inconsequentes. Somos ameaça existencial. Produzimos nossa própria armadilha. Nos adverte Aero e também fala da dor de odiar. A dor de odiar é o poema que eu vou utilizar para fazer esse fechamento, já em muita gratidão à
Erohiken por essa participação no programa Cultura com Ana, neste dia bem especial. A dor de odiar. Quem mata pensa que quando o coração de sua vítima parar de bater, seu ódio vai parar de crescer. Mas não para. Esta morte apenas alimenta seu ódio. Se quiser cura, o amor é a poção mais pura, e é esse amor que nós do programa Cultura com Ana, nós expressamos pelo nosso país neste momento de morte por asfixia, neste momento de morte por abandono, por omissão de políticas sanitárias, por omissão de humanidade, por omissão de civilidade. Nesse momento em que nós estamos precisando vibrar esse amor, eu convido você a juntar a sua mão, a sua força e vibrar em participação, fortalecendo os programas como o nosso, os grupos como Esquerda Compra da Esquerda e as escritoras como a Erohiken, que agora faz parte do nosso grupo de carinhos e projetos de continuidade, porque nós vamos vencer e ainda vamos poetizar esse mundo por muito tempo com essa nossa capacidade de amar. Eis a mensagem que o Cultura com Ana te deixa nesse momento crítico do nosso país e também dos nossos corpos. Mas nós temos a certeza da vitória sobre a morte, sobre a dor e sobre Bolsonaro.